a minha primeira pergunta para você, ela vem... e é uma pergunta que você não vai precisar responder agora. Certo. Que é assim, eu vou chamar você de highlighter, porque eu te considero um highlighter. Tá bom. E a minha pergunta, ela começa realmente falando de passado, mas falando assim, olha, eu não quero falar sobre o passado, eu quero saber o que te mantém interessado. Certo. E aí a minha linha de raciocínio foi, Walter, ou highlighter, né, que eu vou te apresentar ainda, você tem essa história sensacional, né, de ter construído aí um legado através das experiências que você viveu nacionalmente, aí ocupando as maiores cadeiras do mercado corporativo, se tornando, para a massa uma figura pública, né, com o aprendiz. Trabalhou presidiu Abril, trabalhou nessas grandes agências que eu amo de paixão. E aí, aos 73 anos, a minha pergunta foi, uau, o que mantém esse cara interessado, né? Porque essa é uma atitude de um highlighter. Claro. Então, não me responde agora, eu vou vir para vocês e vou convidar vocês a fazerem parte desse bate-papo aqui maravilhoso. Eu estou com o highlighter Mo, na minha opinião. E aí, gente, esse é o primeiro episódio, é o Highcast, onde nós vamos falar de mercado, vamos falar principalmente de marca, negócio e propósito. Agora, highlighter, whatever vocês vamos aprender a falar isso juntos. Mas eu estou aqui com uma pessoa que eu poderia falar dela, dos feitos dela, e eu fiz questão de não começar assim, porque eu a vejo de três formas. Primeiro, a gente teve uma reunião recentemente, depois eu tive a oportunidade de vê-lo palestrar, e a minha sensação é que ele é um sábio, um futurologista, eu vejo assim, um pensador. E para mim, agora ele tem uma nova característica que é a de generosidade. Ele está sendo muito generoso comigo. É o meu primeiro podcast, eu não tenho um seguidor, eu ainda não tenho algo construído. E ele prontamente aceitou o meu convite. Walter, muito obrigado. Seja muito bem-vindo. Obrigado você, Cristiano. Você sabe que eu, em 2006, lancei uma empresa de podcasting. Uau. Não havia nem o iPhone ainda, que foi 2006. Lançado em 2007. Uau, né? Uau. E chegamos a fazer, na época, chamava-se Podcasting Brasil, e chegamos a fazer 3.000 horas de gravações e etc. na época. E eu estou contando isso para você para dizer assim, eu acho o podcast uma das ferramentas de comunicação mais generosas que existe. Eu sou uma pessoa de mídia, como você sabe, mas eu fiz essa empresa de podcast e até hoje gosto de podcasting, porque podcasting é diferente de uma mídia convencional. Primeiro, existe uma espontaneidade que normalmente não existe nas outras formas de mídia. Segunda razão, porque é uma fogueira ao redor da qual todo mundo se senta. Então, não há esta relação ouvinte e protagonista. Ao contrário, todo mundo tem a sensação que está aqui na sala conosco conversando, a tal ponto que às vezes eu ouço um podcast no rádio do carro e eu começo a falar como se eu estivesse na sala dando um palpite sobre aquele assunto. Esta sensação de pertencimento nessa mídia é muito mágica e por isso gosto muito do formato. Que bom. E eu percebi que você está em dezenas de podcasts, né? Que você vai bastante. Isso é uma estratégia de posicionamento? Não é estratégia. Você é generoso mesmo. Não é generosidade. É assim, eu sou uma pessoa entusiasmada. E por gostar de podcast, né, quando eu gosto da pessoa e gosto do formato, fica difícil dizer não, né? Então, por mais que a gente tenha aí com o tempo apertado, cheio de tarefa, a gente acaba aceitando para poder, de alguma maneira, dividir. Eu parto do princípio que nesse mundo dividir é multiplicar. A gente não percebe, mas a gente aprende mais dando que recebendo. Entendeu? Eu dei aula há muito tempo na universidade, na faculdade, e eu me lembro que eu saía da aula sabendo mais sobre a matéria até dos que os próprios alunos, porque ao tergiversar sobre aquele assunto, você acaba gerando sinapses, gerando ideias, insights, que são muito ricos lá na frente. Então,
por isso eu gosto muito de participar de conversas como essa. Que bom. E eu fico muito feliz vou ter que ter cuidado aqui, porque eu fico escutando ele e vou ficando hipnotizado. Então, vou ter que ter cuidado aqui. Mas olha, eu vou começar com um quadro chamado Walter, que história é essa? Certo. A gente conversou aqui e você posicionou uma coisa que eu achei muito interessante, que é não estar ligado muito no passado e sempre ligado no futuro. Porém, eu acho isso ótimo, porque vai ser super desconstruída aqui esse bate-papo, e talvez aqui vamos ter um conteúdo que você não vai achar em lugar nenhum. Uma coisa que eu acredito é que um highlighter ele é feito a partir da origem. Uma das coisas que eu me interesso muito é olhar a origem da pessoa na hora que eu estou posicionando alguém, ou até mesmo, no meu caso, eu fiz isso, resgatei muita coisa minha. E a minha pergunta para você, Walter, é: de onde você vem? Qual é quem foram os seus pais? Qual é a tua história de vida, de uma maneira profunda, pessoal, assim? Tá bom. É assim, eu sou filho de um professor com uma dona de casa, não é? Tá. Meu pai era professor de matemática e de ciências, e nós morávamos em Mogi das Cruzes. Eu nasci em São Paulo, mas pequenininho eu fui para Mogi das Cruzes, onde meus pais moravam. E passei lá até os 8, 9 anos de idade. Minha infância, portanto, foi em Mogi das Cruzes. E eu me lembro, muito pequeno, que meu pai era uma pessoa que pedia para mim, sugeria para mim, me motivava a adquirir conhecimento, e a minha mãe era extremamente criativa e imaginativa. Eu tenho a impressão, acredito, que todos nós somos uma parte essência, o que nós somos na nossa origem, e a outra parte existência, o que acontece na sua vida, com quem você convive. Então eu tenho a impressão de que a minha essência já era uma essência curiosa e imaginativa, e que ao se complementar com uma mãe muito imaginativa e com um pai muito profundo na busca do conhecimento, isso acabou despertando em mim esta vontade de saber mais, esta vontade de conhecer, esta vontade de ir à frente. Eu vou contar uma história. Minha mãe, ela era tão imaginativa que não é que ela me incentivava a brincar, ela brincava comigo, mas não é que ela brincava, para mim, na época, era a realidade. Muito importante dizer a você e aos que estão nos ouvindo, que quando crianças brincam entre si, elas sabem que é brincadeira. Quando um adulto brinca com uma criança, a criança acha que é verdade. Então, minha mãe brincava de índio comigo, ela se pintava inteira, punha pena na cabeça, punha o piquinês dentro do caldeirão, e nós brincávamos de índio, de taba, sabe? Ela era, às vezes, a sacerdotisa do templo, às vezes a pajé. Então, ela fazia uma espécie de teatro simulado comigo, e, para mim, aquilo era realidade, né? E meu pai... Eu passava 2 horas a cada 15 dias vindo para São Paulo de ônibus. E meu pai, no ônibus, passava 2 horas perguntando coisas para mim, para ver se eu sabia, e eu respondia. Então, eu passava a vida tentando adquirir as informações que depois eu desse a satisfação ao meu pai naquele trajeto de 2 horas para chegar em São Paulo. Eu me lembro que eu sabia de cor todos os ossos do corpo por seu nome científico. Uau. E eu falava, eu estou com dor no hálux, entendeu? E os outros meninos da rua tiravam sarro de mim quando eu falava que acertaram a bola no meu abdômen, porque eu nem sabia que era barriga, entendeu? Para mim, tudo aquilo era conhecimento que meu pai, por ser professor de ciências, né, passava para mim, e eu, para fazer jus ao orgulho dele, tentava decorar tudo aquilo. Então, eu tenho a sensação de que essa infância ligada à imaginação e conhecimento deve ter gerado em mim, né, muito do que eu, depois, o resto da minha vida, fiz. Perfeito.
E você acha... Você já conhece o seu arquétipo? Provavelmente você tem uma... Eu conheço o meu arquétipo, mas tenho dúvidas em relação a ele, mas assim, o arquétipo do sábio, né? O arquétipo do... Às vezes eu passei na juventude eu era mais joker, era muito engraçado, né? Então, tenho dúvidas quanto a essa visão junguiana tão estanque, mas conheço. Perfeito, porque com esse lugar da sabedoria que teu pai te provocava e da criatividade da tua mãe, eu imaginei que ficaria entre o sábio e o criativo. Isso, o Joker. Isso Imaginei. Mas bacana. E isso é algo que, pela minha forma de ver um posicionamento, na história temos sim muita referência do que nós vamos nos tornar, né? Claro. E aí, essas referências dos seus pais, né, sua mãe e pai, elas provocaram em você, em algum momento, uma percepção do que você gostaria de ser quando crescesse? Não, eu nunca tive, diferentemente do que a gente recomenda para os nossos filhos, eu nunca tive um plano de carreira ou vontade de ser isto ou aquilo. As coisas foram se concatenando e acontecendo na minha vida, e eu era movido por vontades, eu diria, efêmeras. Eu morava em Recife aos 18 anos e falei, eu quero mudar para São Paulo. E aí meu pai falou, você quer mudar? Muda, não te dou nada para você ir. Né? Você aqui tem tudo, morava em Boa Viagem. Queria fazer o quê em São Paulo? Eu queria fazer faculdade em São Paulo. Né? Eu morava em Recife e queria fazer faculdade em São Paulo. Do quê? Do quê? Já tinha em mente? Administração. Mas, na verdade, eu não queria fazer a faculdade. Eu queria voltar para São Paulo, porque eu era de São Paulo. Aos 15, 16 anos, mudei para Recife. Queria voltar. Tinha uma namorada em São Paulo, tinha amigos. Eu queria voltar para São Paulo. E, naquele momento em que eu terminava o colegial, vamos dizer, científico, né? E ia para a faculdade, eu tomei a decisão de voltar para São Paulo. Eu já estava com 18, 19 anos. E meu pai falou, pode ir, você que sabe. Aí vim de carona, vim do jeito mais atrapalhado possível. Eu cheguei em São Paulo, fui morar numa pensão. Nessa pensão passei fome. Aí fui arranjar um emprego, não tinha nenhuma experiência anterior. Enfim, aí a vida segue, mas assim, foram acontecendo coisas que me fizeram hoje ter uma posição que, olhando para trás, parece que foi tudo planejado. Não foi. Talvez tenha existido um planejamento intuitivo, porque a gente acha que planejamento é sempre algo racional. Não necessariamente. Assim como o caos é uma organização que a gente não entende, perfeito, também a intuição nos leva a tomar decisões que aparentemente não se concatenam, mas que fazem todo sentido. Entendeu? Perfeito. E continuando no que história é essa, Walter? Você veio aos 19 anos para... Aos 19 anos você começou como vendedor. Isso, eu comecei como vendedor em São Paulo. Não, é porque assim, eu não queria ser vendedor. Acontece que qualquer outra função que eu pudesse ter de office não pagava o suficiente para eu pagar o cursinho, mais a pensão, mais o transporte, mais a alimentação. Então, eu fiquei procurando, foi dando desespero de não conseguir um emprego. E todo emprego que remunerava melhor pedia experiência anterior, pedia currículo, coisa que eu nunca tinha trabalhado na minha vida até os 18 anos. Né? Perfeito. Então, eu vi lá um dia um anúncio no Estadão, dizendo assim, procura-se vendedor com prática, domínio fluente do inglês, maior de 21 anos e condição própria. E eu não tinha nenhuma dessas 4 características. Mas aí eu fui lá e antes que a pessoa me entrevistasse, falou, antes de o senhor entrevistar, é o seguinte, eu não tenho 21 anos, eu não tenho condição própria, eu não falo inglês e não tenho experiência anterior. Aí a pessoa, mas o que você está fazendo aqui? Eu falei, estou fazendo aqui que eu vim de Recife, eu preciso trabalhar para ganhar dinheiro. Ou seja, eu demonstrei uma coragem, ainda disse assim, eu vi todo mundo que está preenchendo ficha lá, eu sou muito melhor do que todos eles. Eu demonstrei uma coragem que eu não tinha, mas que eu encontrei dentro de mim. Por quê? Porque eu precisava. A necessidade é a mãe da criatividade. Não é? E, evidentemente, que eu não acredito que pessoas mudem, mas elas podem encontrar um outro endereço que já existe dentro delas, dependendo da situação. Então, armado de uma coragem que eu não tinha, eu fui à frente, acabei conseguindo emprego, acabei vendendo bem, acabei ganhando dinheiro e
o que aconteceu nesse momento? Eu comecei a descobrir, sendo vendedor, que se eu vendesse de um em um, eu ganhava muito pouco. Era título de sócio de uma entidade de classe. E aí, então, chegou um momento que eu falei assim, agora eu talvez deva variar a forma de venda. Eu comecei a ir para lugares onde havia grande quantidade de vendedores e eu oferecia para o diretor comercial, diretor de vendas, uma palestra sobre a importância do relacionamento em vendas. E aí ele reunia 200, 300, 400 vendedores, eu fazia a palestra, nesse momento falava da importância da ADVB, Associação dos Dirigentes de Vendas do Brasil, para a profissão do vendedor. Quando eu terminava a palestra, tinha uns 30, 40 querendo ser sócios da ADVB. Então eu descobri nesse momento a venda por atacado. E aí eu contratava outros vendedores, levava junto comigo para eles preencherem as propostas, porque eram muitas, e aí a gente dividia a comissão. Então eu acabei entrando na profissão de palestrante por causa do meu início em vendas, entendeu? Perfeito. Porque de lá para cá eu fui treinando a falar em público e tudo mais, e para mim ficou fácil fazer algo que para muita gente é difícil, mas que começou por uma necessidade de sobrevivência em São Paulo, sem nenhuma experiência, mas com muita vontade, não de vencer, de ficar em São Paulo. Né? Uau, nessa sua narrativa, eu encontro 4 características que eu estou desenhando que são características, estou identificando e sinalizando, no meu livro fala sobre isso, que coragem é uma característica muito forte do highlighter, liderança é uma outra característica, a estratégia e a visão estratégica é outra, e a coisa do inspirar, né? Você juntar ali pessoas e de uma forma conduzir elas. Então você realmente tem todos os traços de um highlighter. E muita gente acredita que coragem é falta de medo, e não é. Tá. Coragem é ter medo e assim mesmo ir em frente. Perfeito. Que é diferente Coragem de destemor. Uau. O destemor é um risco enorme. Perfeito. Pessoas sem medo correm muito mais risco. Perfeito. Eu tenho a impressão de que o Homo sapiens sobreviveu mais do que os outros Homo, né? Em função do medo. O medo te dá uma maior atenção, uma maior acuidade visual, uma maior cuidado com você. E é isso que fez a raça sobreviver. Perfeito. Não é? Faz todo sentido. Então, eu acredito que você não deve não ter medo. Você tem de ter medo, mas assim mesmo avançar. Perfeito. Perfeito, Walter. E dessa trajetória, é o que você falou, foi uma trajetória de começo com coragem, ousadia. Uhum. Em algum momento você pensou em voltar, em desistir, por exemplo? Não, em nenhum momento, mas novamente, eu poderia dizer, não, eu jamais desisto. Não, não é isso, não. É porque foi dando certo. Eu não sei o que seria se não tivesse sido. Tá. Aliás, ninguém sabe, não é? A gente nunca sabe o que seria se não tivesse acontecido aquilo que aconteceu. Como deu tudo muito certo, eu passei a ganhar um bom dinheiro para viver razoavelmente bem vendendo coisas, mas a minha atitude e atividade de palestra, ao fazer palestras para vender, chamou a atenção de alguém que me convidou para ser sócio numa empresa de eventos. Eu saí, então, aos 25, 26 anos, fui ser empresário. Normalmente você faz isso mais tarde, não é? E de lá, eu passei a ter uma empresa que foi vendida para um grande grupo de comunicação, entrei no mundo da comunicação, depois vendemos esta empresa lá na frente para um grande grupo, e a partir daí fui avisar meus clientes que eu não mais estaria à frente da empresa, e eles então falaram, não, então você vem para cá. Eu fui então para o mundo da propaganda, né? Virei publicitário, quando na verdade eu era muito mais da área de show business, de entretenimento, de organização de eventos, de promoção. Fui para a publicidade, fiquei muitos anos na publicidade, e um dos meus clientes na publicidade era o Grupo Abril,
o Grupo Abril estava lançando a TV a cabo. Ao lançar a TV a cabo, me convidaram para ser presidente da nova TV que estava se iniciando no Brasil, que era a TVA. E aí eu entrei, então, na área de mídia, onde também fiquei muitos anos. Mas eu estou contando essa história no sentido de mostrar para as pessoas que não necessariamente, não é, você tem de ter tudo definido a priori sobre o que vem por aí. Perfeito. Você tem que ter um olhar nexial, ou seja, o que une a sua real competência com a sua vontade. E, às vezes, as duas coisas não se unem. Às vezes você tem vontade de alguma coisa, mas a sua competência não é preparada para aquilo. Perfeito. Às vezes você tem competência para algo, mas não tem vontade de fazer aquilo. Perfeito. Então, a tentativa de encontrar entre, vamos dizer assim, o prazer e a habilidade, não é? Eu acho que é uma visão que você tem que se desnudar para você mesmo, tem que ser muito sincero com você mesmo e ir sentindo a temperatura da água conforme as coisas vão andando. Às vezes você fala assim, é preciso coragem para mudar de emprego. Às vezes, permanecer no emprego exige muita coragem. Perfeito. Não é? E é isso que eu acho que a intuição fala mais alto do que a razão. Eu tomei muitas decisões na minha vida, em termos assim de carreira, de posicionamento, que racionalmente poderiam não fazer sentido. Perfeito. Mas algo me dizia. Quando alguém fala assim, algo me dizia, isso chama-se intuição. E você não pode desprezar a intuição. Perfeito. E, Walter, em algum momento deu errado? Já deu errado? Você já quebrou? Você já teve... Eu nunca quebrei e nunca, entre aspas, dei errado, não é? Porque eu não sou uma pessoa atirada. Perfeito. Quando eu tinha 2 anos, eu nunca tomei um tombo. Eu não largava uma mão sem segurar a outra. Então, a minha essência é uma essência mais precavida. Durante toda a minha vida, eu tive muitas empresas, mas não sou um empresário, um empreendedor, porque eu não estou disposto a assumir riscos grandes. Perfeito. Eu sempre vivi abaixo um pouco da minha posse. Eu sempre quis ter um dinheiro suficiente para poder mandar alguém para aquele lugar a hora que me der vontade. Eu priorizei a liberdade ao invés da opulência ou de uma vida mais confortável, mais faustosa. Isso me deu uma tranquilidade e uma segurança para me mover muito maior do que se eu tivesse ainda devendo parcelas de alguma coisa na vida. Eu nunca comprei nada a crédito. Eu nunca dei um passo maior do que a perna. Eu sempre medi muito os próximos passos. E na hora em que eu havia uma dúvida entre um lado e outro, eu deixava a minha intuição me levar. Mas eram 2 caminhos, ambos calculados. Riscos calculados. Então nunca tive histórias, vamos dizer assim, trágicas, ou que mostrava a minha resiliência. Nunca cheguei a ter isso, não. Que máximo! Porque eu vejo pessoas que às vezes têm uma necessidade de se apegar a histórias dramáticas e difíceis e falo, que bom que você não passou por isso. É, né? Isso mesmo. E se passou, ok, dá tudo certo em algum momento, mas eu acho que sim. Eu acho que a vida da gente, ela pode ser com dor ou sem dor. Sim. Não é? E eu vejo na sua fala que sim, eu fui intuitivo, em alguns momentos eu não fui racional, mas eu planejei, eu fui estratégico. Né? Aliás, isso que você está falando é uma coisa interessante. A gente, às vezes, fala de adaptabilidade, né, como uma habilidade essencial hoje em dia. Perfeito. Né? Muito bem. Adaptabilidade é a capacidade que você tem de se adaptar ao que vem por aí, não é? O nexialista é muito isso, né? O nexialista é uma pessoa que, eu diria, raciocina de maneira adaptável, mas perfeito. Adaptabilidade é aquilo, e eu vou dar um exemplo. Eu sou muito pouco adaptável. Veja que interessante. Exatamente por querer ter
uma visão do que vem por aí e, ao mesmo tempo, não largar uma mão sem segurar a outra, eu reajo muito mal ao inesperado, tá certo? Sempre, desde criança. Eu gosto de saber tudo o que vai acontecer. Eu gosto de saber aonde que eu vou, onde eu vou estar, em que hotel eu estarei e qual passeio que eu farei. Eu gosto de saber. E isto é porque eu tenho uma característica de baixa adaptabilidade. Perfeito. Então, naturalmente, eu não sou adaptável. Perfeito. Mas habilidade é algo que você tem de maneira espontânea ou planejada. Então, a minha esposa é absolutamente versátil e improvisada. Se ela entrar num palco e o telão não funcionar para dar uma palestra, ela canta e dança. Eu acho que eu morro se não funcionar o equipamento. Então, ela é improvisada e espontânea. Eu sou adaptável por planejamento. Eu levo 20 adaptadores, 3 projetores. Eu achei um jeito de ser adaptável. Estou preparado. Não sendo essa a minha essência. Perfeito. Isso significa um planejamento cuidadoso de tudo o que eu faço. Perfeito. Faz muito sentido. Faz muito sentido. E olha, agora vamos sair do passado. Certo. Você saiu muito bem. E vamos vir para o presente, num quadro que eu estou chamando de construção do highlighter, né, que é o Walter hoje. Você já me falou que tem ali uma ideia de qual é o seu arquétipo. Eu queria perguntar para você, o que faz do Walter o Walter? Outro dia uma pessoa, você está falando de highlighter, que é o seu novo livro, né? Aliás, parabéns pelo lançamento. Muito obrigado. Mas outro dia uma pessoa falou assim, Walter, eu conhecia o exterminador do futuro, agora eu conheço o iluminador do futuro. Depois da palestra de inteligência artificial, sim, etc. Perfeito. Então, no fundo, o livro chama-se O Iluminador, sim, não é? Sim, sim. O que faz do Walter o Walter? Eu acho que o que faz de mim o que eu sou é, no fundo, essa mistura feliz, afortunada de essência e existência. Ou seja, eu sou uma pessoa naturalmente, na minha essência, precavida, que não gosta de sobressaltos. Tive pais, professores, pessoas que não tinham grandes altos e baixos, que viviam numa classe média, eu diria, baixa, mas sem surpresas, né? Perfeito. Ao mesmo tempo, eu sou uma pessoa interessada para me tornar interessante, graças a uma educação de pais ligados ao conhecimento, à imaginação, e que se juntaram com a minha essência normalmente curiosa. Perfeito. E que me fizeram o que eu sou. Então, nós não somos algo, nós estamos algo, né? Ou seja, eu tenho a sensação de que, se eu pudesse definir, eu fui muitos anos CEO de empresas, como você falou. Sim. Eu acho que a palavra ou a sigla CEO não significa Chief Executive Officer. Acho que significa curiosidade, entusiasmo e otimismo. Eu acho que, se eu pudesse me definir fruto desta conjugação afortunada de essência e existência, é que eu sou uma pessoa curiosa. E por que eu sou curioso? Porque tudo está mudando o tempo inteiro. Se você não for curioso, você fica para trás. Perfeito. Eu sou uma pessoa entusiasmada, porque mudança dói, mudança incomoda. Sim. Né? E você precisa, nesse momento de grande mudança, de resiliência. Sim. E só o entusiasmo te dá resiliência. Sim. Eu sou uma pessoa otimista porque, tendo uma visão positiva do futuro, eu consigo inocular ao meu redor essa visão. Então, perfeito. Assim como eu acho que todo CEO tem de ter como características curiosidade, entusiasmo e otimismo, a minha vida, as influências que ocorreram durante toda a minha trajetória, as pessoas com quem eu trabalhei, não é, a vida toda, e aí vai o Roberto Tivita, o Roberto Mui Laerte, o Roberto Justus, em diferentes formas e matizes, acabaram gerando
em mim uma pessoa curiosa, entusiasmada e otimista. E é assim que eu me defino. Perfeito. E você tem uma preocupação ou é natural se posicionar no mercado? Fazendo ali a minha tarefa de casa e olhando mais profundamente sobre você, eu percebi que você tem ali se posiciona como um especialista em inovação, é o nome até de algumas palestras suas de transformação digital, inteligência artificial. No seu Instagram tem como um pensador desse momento pós-digital nosso, né, da era pós-digital. Você se posiciona intencionalmente? Se eu trabalho para isso ou não. Sim. Né? Olha, eu não trabalho para isso, mas a minha vida durante 15, 20 anos foi ser head de planejamento estratégico de empresas e de marcas. Então, eu acho que até sem querer, eu acabo pensando de maneira estratégica e em termos de branding. Sim. Não é? Então, eu vou dizer a você o seguinte: 4 coisas uma pessoa analisa com essas 4 sensações uma marca ou outra pessoa. Então, uma pessoa, quando vê outra pessoa ou vê uma marca, ele pode ter 4 sentimentos. Perfeito. Carinho, simpatia, respeito e admiração. São esses 4 elementos que de maneira, eu diria, bionívoca se fundem para gerar o sentimento que eu tenho em relação àquela pessoa ou àquela marca. O problema é que eles são 2 a 2. Se você tem alto grau de carinho e simpatia, naturalmente você tem menos respeito e admiração. E se você tem alto grau de admiração e respeito, naturalmente você tem menos carinho e simpatia. Tá. Por que isso? Porque carinho e simpatia significa olhar a marca ou a pessoa na mesma altura, no mesmo nível. Sim. Respeito e admiração, você olha de baixo para cima. São ângulos de visão diferentes. Perfeito. Portanto, em relação a uma marca ou uma pessoa, se você cresce em relação a ela, respeito e admiração, naturalmente baixa carinho e simpatia. Se você tem mais carinho e simpatia, naturalmente cai admiração e respeito, porque a proximidade diminui um pouco da admiração e respeito, que é uma visão idealizada. Perfeito. Então, isso serve para a marca e para a pessoa, como eu falei, e você tem que tentar definir muito cedo na sua vida profissional se você vai em busca de respeito e admiração ou de carinho e simpatia. E o que deve definir isto? O que define isto é a sua personalidade. Eu sou uma das pessoas mais tímidas que eu já conheci. Se for num velório e alguém pedir para eu falar alguma coisa para o falecido, eu prefiro estar dentro do caixão do que perto do microfone. Eu sou naturalmente muito tímido. Olha. Imagino que foi para mim, aos 18, 19 anos, fazer palestra. Pois é, Exato. Então, eu sou uma pessoa hoje muito treinada, mas a timidez você não elimina, você treina, você doma. Você domina ela, se gerencia. Mas não tira. Perfeito. Então, eu sou uma pessoa naturalmente mais tímida. Quando eu chego num lugar... Você sofre antes? Antes você muito. sofre? Eu sofro antes, durante e depois. Eu chego num evento, numa festa, eu fico um pouco em estresse e eu prefiro ficar sozinho. Então, a minha persona não poderia ser uma persona de eu vou para a galera, porque eu não sou assim. O Walter, desculpa te cortar, mas você deve ficar em sofrimento o ano inteiro, porque eu fui visto a agenda, já tem coisa novembro, dia 29 de novembro, todos os meses. Isso. Novamente, você é masoquista? Não, eu não sou masoquista, mas eu acho que eu acabei, e talvez seja um pouco de masoquismo, eu acabei tendo prazer no domínio do problema. Uau, sensacional. Isso é uma postura highlighter. Isso, né? Isso é uma postura highlighter. Cada vez que eu enfrento o problema, aquilo me gera uma satisfação. Perfeito. Né? Então, perfeito. Deve ser isso. Eu nunca fiz essa análise, mas eu acredito que seja isso. Então, por ser uma pessoa tímida, estudiosa, né? Voraz em leitura, uma pessoa que busca sempre, eu diria, a profundidade temática através de ser head de planejamento. Eu falei, a minha pessoa, a minha persona é muito mais
ir em busca de respeito e admiração do que de carinho e simpatia, porque eu não sou uma pessoa popular, uma pessoa que quando chega encanta tudo, eu não sou assim. Então eu acho que você, quando busca, tanto no personal branding quanto no corporate branding, você tem que entender o que é e como que você constrói. E eu percebi desde muito cedo que eu teria que almejar transmitir muito mais respeito e admiração do que carinho e simpatia. E isso se define de maneira muito clara quando você faz o seu Instagram, ou seja, você coloca pensamentos, ideias, em vez de dizer o que eu comi ontem, ou com quem que eu estava antes de ontem, que era o artista. Primeiro, porque eu não sou assim. Perfeito. Né? Perfeito. Eu estaria, de certa maneira, blefando. Eu acho que... Criando uma persona. Exato. Criando. Isso as pessoas sentem, é falso, você se sente mal, não é? Em tentar ser o que você não é. Então, eu acredito que ao perceber que eu era uma pessoa mais retraída, mais tímida, mais pensativa, ao entender que a minha viagem era mais interna do que externa, eu entendi que eu precisaria projetar uma imagem mais ligada ao mundo do respeito e admiração do que do carinho e simpatia. Perfeito. Porém, você tem um lado de... Que aí eu acho que é um pouco da sua personalidade, essa coisa... o que eu falei para você no começo, a gente mal se conhece. Sim. E você teve um ato de generosidade que para mim, assim... me transmite uma simpatia e um carinho. Eu estava falando com a Camila que você estava vindo, ela falou assim, eu vou falar com ele, ele é muito querido, não é? Eu falei, é muito. Então você vaza aí um pouco desse seu lado. Isso que você está falando é outro... E essa tensão talvez seja interessante também, né? Aliás, todas as pessoas e marcas precisam de tensão. Eu já ouvi você falar isso. Tá bom. Mas, voltando a esse assunto, sempre que você nutre nas pessoas respeito e admiração, e aí você chegando é simpático, por pouco simpático que você seja, é surpreendente. Faz sentido. Entendeu? Porque as pessoas falam, nossa, ele ainda é simpático. Ele ainda é simpático, perfeito. Ao passo que o contrário não é verdade. Não é verdade. Entendeu? Porque eu sou brother dele, eu estou próximo dele, ele é um cara legal pra cacete. Sim. Ele vai começar agora a dar uma de fresco e teorizar. Então, exatamente isso. Se você tiver carinho e simpatia e vier com um pouco de admiração e respeito, há uma rejeição natural. Se você tiver muito mais respeito e admiração e vier com um pouco de carinho e simpatia, é uma surpresa positiva. Perfeito. E olha só, o Walter está falando uma coisa aqui que eu acho sensacional, e eu falo no livro, que é sobre a essência verdadeira, né? É sobre você ter estrategicamente uma posição, mas você não ser fake, você não inventar uma persona. Autenticidade. A autenticidade, essa é uma outra característica do highlighter. Perfeito. E o que você falou é muito real. Santo de casa não faz milagre, né? O meu irmão, ele está lançando uma marca e foi me pedir a dica, aí eu fui dar, ele, não, mas eu acho que tinha que ser assim. Eu falei, rapaz, eu vivo disso, me escuta. Ele, não. Eu falei... Não adianta, né? Santo de casa não faz milagre. Não só na família, às vezes na própria empresa, você precisa trazer alguém de fora para falar a mesma coisa que você falou. Isso é natural. Por quê? Porque ele acha que você é menos competente? Não. É porque há outros sentimentos e competências e concorrências que gravitam dentro de uma corporação que fazem a pessoa não querer que você esteja certo, porque você estando certo, de alguma forma, diminui ele. Uau! Tá? Você que fez psicologia, né? Psicanálise, estudante, né? Sou estudante. Frases do tipo, ninguém fica completamente infeliz pelo fracasso do seu melhor amigo, não é? São frases para a gente parar e pensar muito a esse respeito, né? Sim. E mesmo a teoria do sentimento reverso, que alguma coisa que aconteça de muito ruim, muito perto, você tem um sentimento muito ruim, muito negativo. Aí a coisa vai se distanciando, se acontecer alguma coisa mais ou menos longe, você sofre, mas não tanto. Até que o vetor se inverte, se acontecer uma coisa muito longe, muito ruim, há um sentimento de prazer, que bom que não é perto de mim, que bom que não aconteceu aqui. Sim. Então você tem sentimentos que se invertem a partir de uma distância
quase de prazer pela desgraça quando ela é muito longe. Então, Perfeito. tudo isso É do é humano, o que a gente né? chama da falibilidade humana. O homem não é perfeito, ele é perfectível. Ele pode melhorar. Mas nós temos, alguns chamam de pecado original, nós temos uma enorme quantidade de lutas internas em nós e a gente tem que aceitar, faz parte de ser humano. Senão você pode se candidatar a ser mais um, eu diria, chat GPT, não é? Que esse não tem sentimento, é desprovido de complexos e traumas, né? Não torce por nada, aí está tudo bem. Perfeito. E Walter, eu imagino, a minha construção e o meu desejo aqui é que ou o highlighter on the go, ou o highlighter que está se posicionando, está se construindo aí enquanto marca, enquanto indivíduo, ele busque ferramentas, e a minha ideia é aos poucos ir dividindo ferramentas dos convidados, né, que passam por aqui. E eu gostaria de provocar você e entender, hoje, se você tivesse que se reposicionar, ou se você tivesse que construir a sua marca do zero, fala para mim algumas ferramentas que você usaria hoje e que você vê que são eficazes e que você, sem dúvida, iria usá-las. Sim. Que ferramentas são essas? Falando especificamente de branding, de posicionamento, não de marketing, né? Não de marketing, de posicionamento de mercado. Eu acho que talvez eu não sou uma pessoa que dou receitas, até porque eu não acredito nelas, tá certo? Eu escrevi um livro chamado Salve os Guris e Abaixe os Gurus, né? Então, assim, eu não acredito em alguém dizendo o que deve fazer o outro ou as 5 lições que farão você fazer isso ou emagrecer aquilo. Eu não acredito nisso. Né? Eu acho que cada um tem um caminho. Mas o que eu posso, às vezes, é dividir teses com essas pessoas. Né? Então, uma tese, por exemplo, é que toda pessoa precisa de um certo grau de tensão na sua marca. Porque o mundo está cada vez mais com Attention Deficit Disorder e pessoas ou personalidades sem tensão não chamam atenção. Isso serve para marcas como Land Rover, que é simultaneamente luxuosa e hardworking. Perfeito. Não é? Sim. Ou Harley Davidson, que é contra a cultura e establishment ao mesmo tempo. Perfeito. Não é? Sim. Então serve para marcas. Sim. E serve para pessoas. Marilyn Monroe era simultaneamente sedutora e inocente. Perfeito. Não é? Bono é roqueiro Sim. e, ao mesmo tempo, filântropo. Jesus era uma pessoa que dava o outro lado do rosto para a pessoa bater e chicoteava os vendilhões do templo. Ou seja, de alguma maneira, essas personalidades todas que a gente conhece e que sobrevivem ao tempo tinham uma forte dose de tensão intrínseca na personalidade delas. Então, eu sou uma pessoa que me visto de preto, sou publicitário, falo de planejamento, de ideias, mas o que marca uma pessoa quando eu digo que eu sou o maior especialista em quelônios que você conhece, em tartarugas, as pessoas jamais esquecem isso, marca muito mais do que todo o resto do meu arquétipo esperado. Né? Então, como é que você faz para ter uma dose de tensão no seu arquétipo ou na sua persona, tomando cuidado para não gerar dissonância cognitiva ou esquizofrenia imagética? Perfeito. Tem uma dose. Esta dose ela é sutil. Se não confunde e vira um ruído. Isso. Né? Esta dose é assim, é você ser, como eu te falei, uma pessoa que tem uma personalidade una, coerente, nexial e uma pitada de inesperado que surpreenda. Perfeito. Isto é um segredo que para cada um é um tipo diferente, não é? Para cada pessoa tem uma receita diferente. A pessoa tem que analisar. Segunda coisa é que fazer branding é projetar uma luz oblíqua sobre o objeto, você no caso, de tal forma que, ao gerar uma luz oblíqua, a sombra resultante seja maior que o próprio objeto.
Isso é fazer branding. Né? Uau, nunca ouvi essa definição, hein? Ou seja, você não deve projetar o que você é, e sim o que você será. Uau. Muita gente acha que o contrário do virtual é o real. Não, o contrário do virtual é o atual. Ou seja, uma semente já tem dentro dela uma árvore. Sim. Ela só não se expressou. Fazer branding é expressar o que você será. Uau. E você se tornará na direta proporção em que todo mundo com você veja a árvore e não a semente. Uau, que brilhante isso, hein? Muito bom, muito bom. Sensacional. E essa sua... até para duas coisas. O termo que você sempre fala, eu já ouvi você explicando ele na palestra. Fala para a gente, de uma forma resumida, o Nexialismo? Nexialista, né? Um nexialista. O que é um nexialista? Isso. Nexialista é uma pessoa adaptada aos novos tempos, mas Perfeito. que, na verdade, o termo nexialista, a figura do nexialista, surgiu na década de 50, num livro chamado A Viagem do Space Beagle. Era um livro de ficção científica de um escritor chamado Van Vogt, e neste livro ele conta a história de uma nave espacial que sai do planeta Terra em busca de vida inteligente em outros planetas. E nesta nave vai um representante de cada área do conhecimento humano. Então, na nave estão um químico, um físico, um biólogo, um matemático, um geógrafo, ou seja, pense numa arca de Noé de cientistas, tá? E que sai da Terra em busca de vida inteligente em outros planetas. Todo mundo é especialista nessa nave em uma área do conhecimento humano, com exceção de uma pessoa que o Van Vogt chamava de nexialista. Toda vez que essa nave sofria uma pane, invasão alienígena, batia num asteroide, qualquer coisa que acontecesse na nave que punha em risco tudo isso, a única pessoa capaz de resolver o problema e seguir viagem era o nexialista. E o Van Vogt explica que o nexialista não necessariamente sabe a resposta para tudo, mas tem a humildade e a curiosidade, cercado de cientistas, de buscar a resposta com isenção e humildade. Então, ele juntava, às vezes, o químico, o físico, o matemático, e saía com uma solução que não era dele, mas era do conjunto do saber dos vários especialistas. Tá. Fecha a cortina, abre a cortina hoje. Nós temos no nosso celular ou na internet uma nave espacial de cientistas. Eu posso saber o que eu quiser, a hora que der vontade, na profundidade desejada. Sim. Então, voltou agora, não mais como ficção, mas como realidade, a possibilidade de sermos nexialistas, de eu liderar uma empresa ou um ecossistema, não sendo especialista em nenhuma daquelas ferramentas, mas tendo a humildade, a isenção, a visão gestáltica e a curiosidade de ir fundo no assunto quando o problema surge e resolvê-lo. Perfeito. Isso serve para muitas coisas, porque o nexialista, com toda essa isenção, ele tem a capacidade de antever o segundo anel de consequências de qualquer decisão. Então, no século XIX, um futurista teria previsto os automóveis. Um nexialista teria previsto os congestionamentos. Ele estaria vendo lá na frente a evolução do automóvel, a mudança das pessoas para o subúrbio, as poucas estradas disponíveis para tanto. Ele teria previsto isso. Sim. Porque ele tem isenção, ele não é apaixonado por carro, nem por planejamento urbano, ele está vendo. Né? Sim. Se a gente pegar as companhias aéreas recentemente, elas tomaram uma decisão que parecia fazer sentido, que era, vamos fazer o seguinte, vamos começar a cobrar por bagagem despachada. Sim. Afinal, quem leva mais peso paga mais, é justo e ao mesmo tempo a gente ganha dinheiro. Sim. Só não tinha um nexialista na reunião dessa decisão, porque a pergunta seguinte seria,
será que Todo mundo vai levar. não vai levar a mala para dentro? Aí fica a coitada lá no check-in do aeroporto, na hora de embarcar todo mundo. Olha, alguém deixa uma mala aqui, não vai caber tudo. Sim. E aí fica ela, coitada, levando para o avião. Então, Sim. irrita os passageiros, cansa os funcionários, estressa, atrasa o voo, porque não havia um nexialista tomando essa decisão. E você acha que essa poderia ser uma característica de um highlighter, por exemplo? Sem dúvida. Aliás, eu não vejo como um highlighter possa existir ou exercer na plenitude as suas competências sem esta visão nexial. Eu vou dar outro exemplo, porque não é só para resolver problema. Tá. Óculos serve para corrigir uma deficiência visual. Perfeito. Aparelho de ouvido serve para corrigir uma deficiência auditiva. O óculos evoluiu como moda. Perfeito. Todo mundo tem orgulho de mostrar o seu óculos, paga muito caro por um óculos mais bonito que o outro. Perfeito. E ninguém tem vergonha de usar óculos. Sim. O aparelho auditivo, que cumpre uma função como o óculos cumpre na visão, ele cumpre na audição, e todo mundo busca fazer cada vez menor, escondido atrás do cabelo, em vez de usar, como muitos jovens usam, aqueles fones de ouvido coloridos, bonitos, modernos, high-tech, não é? Por que isso aconteceu? Não há aí uma oportunidade de ressignificar o aparelho auditivo? Sem dúvida. Porque se ele for pequeno, ele tem pouco alcance, ele incomoda muito, eu fico envergonhado, eu diminuo ele mais ainda para enfiar dentro da orelha, aí a bateria dura pouco. Veja o problema que nós temos de pessoas que usam óculos e não querem usar aparelho de audição, mesmo escutando mal. Então, isto é uma visão nexialista. Sem dúvida. Uma visão onde você vê um fato, junta com o outro e fala, peraí, tem uma incoerência natural aqui. Muita gente pode dizer assim, mas sabe, Walter, é que ao botar óculos, mesmo uma criança ou um jovem usa. Um aparelho de ouvido, só velho usa, e você está demonstrando que você é velho. Então, primeiro, não é só velho que usa, tem muito jovem que usa, e há uma epidemia de deficiência auditiva, primeiro. Segundo, e pessoas que não têm uma perna e que pintam a sua prótese toda colorida. Sem dúvida. Com o maior orgulho de ter aquela prótese. Sem dúvida. Então, é um problema de branding. De branding. Claramente de branding de uma categoria inteira. E todas as empresas de óculos deveriam passar a vender aparelho auditivo também, até porque óculos está no mesmo local e poderia ser um óculos com uma haste mais larga, própria para você ouvir também, seja pelo osso ou pelo ouvido. Então, eu estou dando um exemplo de uma forma de pensar, que é uma forma de pensar nexial. E você sabe que, eu tenho aqui algumas perguntas que ia falar sobre negócio, mas essa já é uma conversa de negócio, né? Olha que oportunidade aí de um mercado e de uma categoria inteira. E aí eu vou pegar um gancho, nosso papo está delicioso, eu estou preocupado com o seu horário. Não se preocupe. Mas, tem uma coisa que eu não queria perder, que foi essa sinalização que você fez. Você se veste de preto e você usa um óculos que tem ali arrojado, com uma cor especial. E eu já observei também todas as suas, todos os lugares que eu vi você, tinha intencionalmente, para os highlighters ou quem está se posicionando, a criação visual dessa pessoa é muito importante, né? Sem dúvida, tem gente, inclusive, que estuda isso cientificamente. Para mim não foi isto, mas poderia ter sido. O óculos eu usei laranja porque eu era presidente da Grey Advertising, cuja cor era laranja, e eu comprei o óculos de brincadeira por ser o presidente da Grey Advertising, e aí ficou. E isso é uma coisa em branding muito importante, consistência. Eu acho que você escolheu algo, faz um pouco, faz de maneira mais perene isso num mundo cada vez mais efêmero. Então, a laranja não é porque eu escolhi, fui num estilista, nada disso, é porque ganhei. E a roupa preta, ela tem a ver, não é roupa preta, é a mesma camisa e a mesma calça há 25 anos. Eu só uso leves 511, 36 por 32 e camisa Calvin Klein. Eu não uso outra roupa. Mas isso foi fruto de eu tive um problema de saúde na minha família,
passei a ser um especialista em imunologia, porque sistema imunológico, porque estudei muito células TNK, Natural Killer, e depois de estudar profundamente esse segmento da imunologia, percebi que uma das coisas que mais baixava a sua imunidade era o estresse, né? Que o estresse realmente traz vamos dizer assim, um risco muito grande para a sua imunidade, principalmente o estresse prolongado. Você bateu um carro e naquele momento se estressou, isso não é grave. O grave é quando você tem um filho com um problema de saúde grave, aí você fica estressado 6 meses, porque durante o processo de estresse diminui sua imunidade, células que não fazem apoptose surgem no seu organismo naturalmente, o sistema imunológico não consegue matar, vai lá, encapsula, espera um tempo, enfim, tem toda uma história e por que faz mal você ter estresse. E eu percebi, também naquela época, que nada gera mais estresse do que viajar. Escolher roupa... O viajar é um estresse simultâneo, mental, físico e emocional. Emocional, porque você não está no seu ambiente. Perfeito. Né? Mental, porque você tem que falar outra língua, porque você tem que fazer... Normalmente você viaja para conhecer coisas novas e tudo que é novo normalmente estressa mais mesmo, né? Mesmo mental, você está pensando, vendo coisas diferentes. Dúvida. E físico nem se fale, põe seu corpo a 10 metros de altura, né? e anda a uma velocidade de 600 km por hora e a pressurização, por melhor que seja, exerce uma certa influência, você tem que ficar andando para não ter trombose, enfim, aquilo tudo. Né? Depois desce num lugar estranho, teu microbioma, teus micróbios que você já está acostumado com o ambiente bacteriano onde você mora, você vai para outro local com outras bactérias, o sistema imunológico fica louco, conhece um monte de gente nova entrando no teu corpo que você não conhece. Então, o estresse físico, emocional e mental acontece simultaneamente. Seja você a trabalho ou de férias, o estresse da viagem é muito grande. E eu viajava sem parar, pela profissão. Perfeito. Então eu tive que tomar algumas decisões. Eu falei assim, vou eliminar todas as possibilidades que eu posso de estresse. Por exemplo, eu tenho 3 carros, os 3 são da mesma marca. E quando eu viajo, eu alugo o mesmo carro. Porque um fator estressante é você não conhecer o carro, não saber como é que eu uso o kit multimídia. Então, assim, eu aceitei não ter o prazer de experimentar um carro novo em nome do estresse. Né? É toque que chama isso, não, brincadeira. Quase toque. Aliás, podemos falar horas sobre toque, que é maravilhoso. Eu tenho uma tendência ao toque e eu reajo contra isso para não ter, né? Mas é verdade. Mas primeiro eu faço isso. Segundo, eu eliminei o assunto roupa. São 5 dias, 5 camisas e 2 calças. Ponto. Já está resolvido o problema, não é? Terceiro, eu saio muito antes para ir ao aeroporto, porque o estresse, você está atrasado e um acidente no trânsito. Então, eu fui diminuindo os fatores estressores que naquela época eu viajava muito, como viajo hoje. Então, eu fui diminuir e a vida ficou muito mais tranquila. Eu tenho um PIN nas minhas malas que identifica se chegou no aeroporto. Então, aquela coisa da mala rodando, você não sabendo se a tua mala chegou. Aí eu olho no meu celular e falo, chegou, está aqui. Algum momento ela aparece, aquilo diminui o fator estressor. Eu sempre procuro comer nos mesmos restaurantes, ficar nos mesmos hotéis. Então, eu procurei fazer uma vida redutora de estresse. Roupa, e portanto preta é o mais básico, foi uma delas. O fato é que isso cria, sim, né, uma característica icônica. Né? Você pega os grandes nomes, né? Eles são identificados ali, o Charlie Chaplin por um bigode, isso a Anna Wintour é o Chanelzinho dela, né? Um cantor X é uma jaqueta. Eu não sei dizer se o bigode do Charlie Chaplin foi algo criado para ser icônico ou não. Sim. O que eu estou comentando assim, no meu caso não foi, mas eu acho que no final às vezes a intenção não foi estratégica, aconteceu, mas de fato cria-se uma identidade estratégica, tudo bem. Tudo bem, sim. Que são as ferramentas que você usa intencionalmente. Às vezes as pessoas desenvolvem um posicionamento, às vezes sem saber, né? Vivem um arquétipo sem saber. O que eu acho que é legal e que a gente está falando aqui é que pode se fazer intencionalmente, porque acelera o processo. E eu faço muito. Por exemplo, toda palestra minha eu termino com o Looney Tunes e o Pernalonga. Faz parte das minhas apresentações terminar
no agradecimento com a música e a ilustração do Pernalonga. E eu faço milhares de ilustrações do Pernalonga no Midjourney. Ou seja, então assim... Aliás, você é apaixonado pelo Midjourney. Eu vejo imagens incríveis que você faz. No Nitro você fez imagens personalizadas para o Nitro. Eu vi a série que você faz lá daqueles encontros improváveis. São sensacionais. Então, vamos dizer assim, então tem coisas que eu faço de propósito. O caso da roupa não foi, mas poderia ter sido, claro. Perfeito. E falando um pouco de negócio, e a gente já vai para o futuro, que é mais o propósito, eu queria uma percepção sua em relação a justamente essa frente que eu falo muito no meu livro, que é de produtos e pessoas, serviços e pessoas. Hoje a gente tem muitos especialistas, né, o marketing digital, o Piero, por exemplo, a construção da marca dele, da imagem dele, nasce com a pessoa dele. Sim. E outros momentos a gente viveu no corporativo marcas que os donos nunca apareceram. Hoje, como você vê esse fenômeno especialista versus mercado corporativo? E aí eu coloco uma coisa a mais. E quando, né, que eu busco também falar sobre isso, e quando eu tenho um negócio e um serviço que vai além de mim enquanto especialista, né? Eu preciso promover também esse serviço ou produto específico. Então, eu vou falar em tese, porque, como eu falei, cada caso é um caso, mas é assim. Há 20 anos atrás, uma marca gerava comunicação de massa, as pessoas eram um monólogo, onde eu via aquela marca na televisão e me gerava sentimentos os mais diversos em relação à marca. Perfeito. O dono, ou o presidente, o CEO, fazer parte ou não daquilo, como Jack Welch fez na GE, né, ou como Steve Jobs fez na Apple, era condição interessante, mas não fundamental. Perfeito. Tá? E durante um século foi assim. Sim. O presidente é carismático, e ele está disposto a exercer esse papel cativante, ótimo, a marca tem um plus a mais adicional, como a gente brinca falando. Sim. Né? Do ano 2000 para cá, surgimento das redes sociais, o que é importante a gente entender? É que pessoas não falam com marcas, falam com pessoas. Não é? Ou seja, a rede social é diferente da televisão. E eu posso fazer uma comparação com a diferença entre a rádio AM e a FM. A rádio AM falava para as massas e falava num tom grandiloquente. Aqui é a rádio tal e estamos aqui agora diretamente os nossos... Falava num tom grandiloquente. E aí chegou a FM e falava assim, olá, aqui é o Edu, tudo bem? Estou aqui com a Tininha, nós vamos ficar com você até às 3 da tarde. Era uma conversa que aproxima, de proximidade, uma conversa humana, não é? A rede social é o ápice absoluto disso. Então, se uma marca hoje quiser participar das redes sociais, do fenômeno da internet, ela tem de ter uma persona. Tem que ter uma persona. Porque se não tiver, ela fica falando sozinha, ela fica fazendo propaganda por rede social e não comunicação digital. Então, do ano 2000 para cá, cresceu muito a importância desta persona, normalmente o líder, ou o presidente, ou o dono, não importa o quê, sim, que em nome da marca vira embaixador da marca e passa a carregar para a marca o que ele tem nesta relação de positivo e de carismático com as pessoas. Então, a presença humana à frente das marcas cresceu muito quando nós passamos do monólogo da mídia de massa para o diálogo das redes sociais. A tal ponto que marcas, às vezes, e agora estão fazendo corretamente, estão dizendo assim, olha, aqui é o André da Brastemp, eu estou aqui até às 3 da tarde, se quiserem alguma novidade, eu vou falar para vocês agora o lançamento, ponto. E alguém escreve, André, estou com a minha batedeira, mesmo que ele manda para o saque, eu estou dizendo assim, as pessoas querem, do outro lado,
pessoas. Pessoas, sim. Não é? Sim. Seja o cara do saque, um nome falso, um robô, não importa. Perfeito. Não é? Como tem a Magalu. A Magalu. Eu estava vendo uma entrevista dela ontem com a Marília Gabriela. Exato, Que exatamente, sensacional. a Magalu. Então, assim, é isso. Você criar uma persona é importante. Hoje, em tempos de inteligência artificial, talvez até a persona que você quiser. Ou seja, é praticamente... não é mais uma opção, né? Você não Isso. Não, é uma opção para um dono que tem um baixo carisma e uma baixa vontade e talvez uma mega dificuldade de achar alguém dentro da organização que exerça esse papel. Perfeito. O que não é mais escolha é não ter. Não ter uma percepção da importância de uma persona, um ser humano do outro lado nas relações digitais. E o que eu falo no meu livro é que a diferença entre o highlighter, que ele leva esse DNA dele, que ele leva esses valores e a visão dele para um garoto propaganda ou um speaker da marca, ou influencer, é que você vai agregar, às vezes, elementos ali que não te representam necessariamente ao longo de uma história, né? Não, primeiro você tem risco. Você tem riscos, exato. Primeiro você tem risco. Exato. Segundo, custa caro. Custa caro, exato. E terceiro, as pessoas fazem distinção entre autenticidade e publicidade. Perfeito. Olha Fazem isso. essa distinção. Diferença entre autenticidade e publicidade. Exato. Então, as pessoas sabem que se eu disser para você, assista Fidel e o Cameraman, né? Um filme ótimo, trata de Cuba, etc. Você vai prestar muito mais atenção do que se a Sabrina Sato falar para você. E nenhum demérito a Sabrina, ela é ótima. Estou dizendo assim, você não conhece ela, você sabe que ela está fazendo isso porque a Netflix pagou para ela fazer. Exato. As pessoas identificam isso, Perfeito. não há autenticidade. Perfeito. Entendeu? E Walter, falando nisso em referências, quem são os pensadores, quem são as pessoas que você admira, que você consome hoje, por exemplo, que te inspiram? Olha, como eu sou múltiplo nas minhas leituras, não tem nenhuma linha, vamos dizer assim. Eu diria que Nietzsche e Schopenhauer, no plano das ideias mais perenes da filosofia, mas também o Pondé, modernamente ou mais próximo de mim na área da filosofia. Eu gosto muito das ideias do Harari, né, do Yuval Harari. Eu acho assim, eu não sou muito ligado nos clássicos, não sou machadiano, né? Não sou nada disso, mas, novamente, eu estou menos ligado a autores e mais ligado a teses ou ideias. Perfeito. E a ideia da inteligência artificial é algo que você... Muito forte, muito né? forte, isso. E para me nutrir da inteligência artificial, eu, sei lá, tem 50 autores ou jornalistas ou que eu sigo, que eu busco. Me fala uns dois que você adora, assim, referências em inteligência artificial, por exemplo. Olha, referências de inteligência artificial, você está dizendo... Que eu possa consumir, sair daqui, vamos pesquisar sobre o que esse cara está falando. Assim, a referência de inteligência artificial, ela ainda não existe porque é tudo muito novo. Não tem ninguém que seja referência. O Walter Exato. Talvez eu seja um dos outros. Mas eu acho, por exemplo, eu gosto muito das ideias da Marta Gabriel. Uma pessoa, não conheço. Marta com TH, gosto muito das ideias dela, acho que é uma pessoa muito antenada e muito ligada no que está chegando e no que vem por aí. Porque, novamente, eu não me ligo muito nas pessoas, eu me ligo na capacidade que algumas pessoas têm de tirar conclusões sobre os fatos e não ficar apenas nos fatos. Não é? Foi o que eu falei, muita gente prevê a invenção do automóvel. Poucos previam os congestionamentos. É mais ou menos isso. Quando alguém, de alguma maneira, faz uma ilação de segundo grau, mostrando a inteligência artificial chegou, isso é bom ou isso é ruim? É bom por causa disso, é bom por causa daquilo. E o que acontece quando a pessoa consegue extrapolar ideias, conceitos, o que está acontecendo, aí me ligo muito nisso. Eu sou naturalmente ligado na chamada derivada do fato, mais do que do fato. Né? Então, eu diria para você que tem muita gente
que às vezes traz uma ideia, mas não que esta pessoa mereça a citação, não, mas ou ele viu essa ideia, ou ele concluiu alguma coisa, e é interessante, e aí você vai fundo. Eu estou vendo já uma ligação quase imediata do próximo passo da inteligência artificial com a computação quântica, e estou passando a estudar a computação quântica, porque entendo que a computação quântica será um salto vertiginoso da inteligência artificial, né? Então, assim, eu vou seguindo o que vem por aí e eu passo a estudar aquilo que vem. Então, eu normalmente, a minha vida, ela... Não tinha ouvido ainda esse termo, computação quântica. Computação quântica. Então, assim, eu estou sempre olhando os próximos degraus da história do homem, né? Que eu acho que isso é a coisa que mais me interessa. E brevemente, qual é o próximo passo da inteligência artificial em relação à computação quântica? Não, é assim, a computação... primeiro, a inteligência artificial, ela está exigindo agora, pelo volume gigantesco de outputs que ela gera, muito mais poder de processamento. Ela está limitada hoje ao poder do processamento atual. A computação quântica vai multiplicar por 1 milhão este poder de processamento. Então, vou dar um exemplo singelo para as pessoas entenderem. Normalmente, a computação atual, ela faz assim. Vamos dizer que uma bolinha cai num labirinto. Ele vai para a esquerda, vê que tem uma parede. Ele vem para a direita, acha o buraco, desce. Aí ele vem para frente, dá uma parede. Ele vai para a esquerda, vê um buraco e desce, até sair lá embaixo. Tá certo? A computação quântica, ela joga uma bolinha que vai numa parede, vai para o buraco e desce. Mas ela já avisa a próxima bolinha a seguir aquele caminho. Então, esta correlação de que o observador afeta o movimento do outro, né? Gera uma velocidade espantosa de processamento, porque o que demoraria 1 segundo para chegar ao fim, demora 1 milésimo de segundo. Então, este salto quântico significa sempre assim, né? Exponencial, exagerado, é algo que vai acontecer e é, no fundo, fundamental. Mas a evolução da inteligência artificial, ninguém pode dizer em sã consciência que sabe o que vai acontecer. Mas a gente pode extrapolar basicamente o seguinte. Primeiro, será um processo de adição e não de substituição. Perfeito. Ou seja, as pessoas têm medo, né, disso. Nenhuma máquina, vamos dizer assim, será melhor do que o homem com uma máquina. Perfeito. É a adição entre o ser humano e a máquina que gera alguma coisa melhor. Perfeito. E por que isso? Porque o ser humano tem qualidades intrínsecas ao humano que a máquina não tem e no futuro breve não terá. Sim. Consciência, moralidade, Sim. empatia. Né? Perfeito. Então, tudo isso são coisas humanas. Então, primeiro isso. Segunda coisa é que muita gente, os pessimistas, acham que em poucos anos a inteligência artificial vai tirar metade dos nossos empregos. A minha visão é que ela vai tirar metade do nosso trabalho, que nós vamos ter muito mais tempo sobrando para estudar, brincar, namorar, fazer o que quiser. Perfeito. Ou seja, de certa maneira, quase que um retorno à ágora grega, aquela praça onde os gregos ficavam trocando ideia, aprendendo, conversando, e os escravos, naquela época, infelizmente, humanos, trabalhando. Sim. Em breve eu vejo uma realidade onde nós teremos muito mais tempo e as máquinas trabalhando por nós. Então eu sou um otimista. Não é? Tem gente que é pessimista. Sim. E os que são pessimistas têm pontos relevantes que eles, ou seja, ninguém está pensando que eles estão falando bobagem. Não estão. Aliás, uma coisa que é fundamental hoje em dia é você exercer a dúvida permanente. Perfeito. É uma das coisas mais importantes que existe. A ciência só evoluiu baseado na dúvida. Perfeito. Questionar, né? Colocar à prova. Questionar as suas crenças. Perfeito. Questionar o que você lê, questionar o que te falam. Perfeito. Se você fala, não acredite na ciência, não.
Eu não tenho que acreditar na ciência, porque foi não acreditando que a ciência evoluiu, que a gente descobriu coisas. Se a gente acreditasse no que diziam os cientistas da época, nós continuaríamos achando que o Sol gira em torno da Terra. Perfeito. É importante a gente entender que o mundo evolui na direta proporção da dúvida e que cabe a um líder ter dúvidas sobre tudo, inclusive sobre o que ele acredita, no momento em que tudo muda o tempo inteiro. Sim. Então, a capacidade de aprender, desaprender e reaprender é fundamental. E você só faz isso se você duvidar da contínua pertinência da sua crença. Se você não duvidar disso, né, aí você se fossiliza. E aí, Houston, we have a problem. Gente, que banquete maravilhoso. Vamos caminhar para o futuro e para o fim. Poderia ficar aqui horas, vou pular algumas perguntas, mas acho que assim, você respondeu bastante coisa. E antes de irmos para um bate-bola, uma coisa meio Marília Gabriela aqui da comunicação, eu vou voltar à pergunta inicial, que e eu já desconfio a resposta, porque você entregou bastante coisa aqui. Walter, o que mais? Né? Aos 73 anos, o que te mantém tão interessado? Você já deu dicas para a gente. Eu acredito que seja a minha essência, somada a uma existência com pais que me emulavam, me incentivavam a isso, e curiosidade. Eu acho que tudo é movido por curiosidade, entusiasmo e otimismo, mas curiosidade é a mola propulsora de tudo. Quanto mais você sabe que não sabe. Quanto mais você sabe que não sabe, mais curiosidade. Então é o saber que te provoca? Sim, é o saber. Eu acho que sim. Porque isso é uma característica do highlighter também. Ele chega um momento que ele faz sucesso, que ele tem retorno, mas ele continua. Umas pessoas pelo poder, outras pessoas pelo reconhecimento. Isso, olha, assim, o ser humano é muito múltiplo. Sim. E você fala assim, Walter, você tem vaidade? A minha resposta natural é dizer não. Mas eu devo ter lá no fundo, uma vaidade intelectual que me move, né? Por que eu digo isso? Vaidade intelectual. Exato, é uma forma de vaidade. Sábio, né? Vamos dizer assim, eu não sou um sábio, mas eu gostaria de ser. Arquétipo. Isso, sábio, um arquétipo, exato. Então, eu diria para você assim, primeiro, algo me move, como você falou, muito lá dentro, né? Então, eu tive uma infância que me propiciou bastante dessa característica, eu sou movido a isso, mas eu acho que também tem algo que é assim, eu acredito que o mundo está mudando tanto que se antes a gente tinha que andar para não ficar no lugar, agora a gente tem que correr para não sair do lugar. Não é? E para que você consiga estar no estado de bem-estar que eu estou hoje, eu acho que eu tenho que continuar correndo. Perfeito. Não é? Perfeito. Ou seja, se eu me sinto uma pessoa serena, equilibrada, realizada, feliz e uma sensação de plenitude, ou seja, se eu na idade que eu tenho hoje, 73 anos, eu tivesse 18 anos, eu não teria nenhuma vergonha de eu aos 18 anos me vendo hoje, não é? E acho que isso é fundamental. Okay. Então, eu quero continuar assim. No fundo, não é uma vontade de evoluir, é uma vontade de permanecer no local que eu estou, porque o mundo está evoluindo. Eu acho que isso dá um corte lindo, isso aqui. Um corte. A gente pensa muito em corte. Walter, qual que é o teu propósito de vida? Você define em algo assim específico? Não, eu não sou uma pessoa com propósitos muito definidos, né? Mas eu tenho... É uma pergunta errada, porque eu já vi muito propósito em tudo que você falou. Exato. Eu tenho propostas, eu não tenho propósito. Perfeito. Né? Então, vou dar um exemplo. Há 20 anos que eu vou esquiar uma vez por ano, passo 1 mês e meio esquiando. Nesse 1 mês e meio eu escrevo um livro e preparo uma palestra. E com esse livro, essa palestra, eu passo o ano inteiro promovendo o livro. Aliás, você tem o último livro, né?
Eu Você tenho tem o último livro, 10 que é habilidades essenciais que farão você chegar lá. Mas, então, essa proposta de vida, de estar todo ano escolhendo uma tese, estudando esta tese durante o ano inteiro e depois dividindo com a sociedade todas as conclusões que eu tive durante aquele ano, colocando ela no papel, ou numa palestra, ou num podcast, eu acho que isso é um propósito, o propósito de entender que dividir é multiplicar. Perfeito. Lindo. Tanto é que é muito interessante, tem gente que exige que o que ele apresenta numa palestra não seja gravado. Não tem gente assim? Eu, desde que me conheço por gente, eu não só entrego os originais, todo mundo grava, tanto faz, porque quanto mais as pessoas disseminarem o que você acredita, melhor para mim, porque eu vou ficar, primeiro, mais conhecido, mas segundo, que é mais importante do que isso, eu estou realmente dividindo prestando mais. um serviço para a humanidade. Né? Deixando um legado, que é algo que não é o que você deixa para as pessoas, é o que você deixa nas pessoas. Isso é legado. Então, dentro dessa visão, nas pessoas. Não é? Dentro dessa visão. E eu acho que a questão do propósito, eu acho que tem a ver quando você tem o outro como... Não, você não termina em si os teus desejos, né? Ele finaliza com o outro. No seu caso, é o de dividir. Porque se você fizesse tudo isso que você faz e ficasse parado, aí é um ciclo que talvez não se fechasse. Eu acredito que existe as pessoas que são sovinas no dinheiro e outras que são sovinas no conhecimento. Não é? Sim. Eu acho que você ser pródigo e poder dividir tanto dinheiro quanto conhecimento, é uma forma de prazer e, ao mesmo tempo, de bem que você causa para os outros. Né? Então, eu sou uma pessoa muito simples, sabe? Esculpido a talhadeira, de maneira muito... Assim, não sou muito sofisticado na minha psique. Não sou. Eu sou uma pessoa que quero dividir, gosto de saber, sou curioso, sou um bom pai, uma pessoa honesta. Meu pai me ensinou a ser honesto e eu devo a ele tudo que eu não tenho. Eu tenho consciência disso, porque se eu não fosse honesto, eu poderia ser muito mais rico, mas eu não seria tão feliz. Perfeito. Né? Então é isso, é bem simples tudo, não tem grandes profundidades. E acho que nisso está a grande sofisticação, a sua grande sofisticação. Se você entender luxo e sofisticação como a simplicidade, pode ser verdade. É verdade. E olha, agora, né, aí depois de um lugar tão profundo, eu vou para um lugar mais raso do bate-papo, que você consegue se definir em uma palavra? Curioso. Você consegue definir o que você faz em uma palavra? O que eu faço, sim. Eu acho que sim. Eu acho que é questionar. Perfeito. Quais as dores e os prazeres de ser Walter Longo? Prazeres, todos, de uma vida ordinária com uma visão extraordinária. Ou seja, uma vida comum, não sou nada especial, mas com uma capacidade de curtir a simplicidade, que é o que você falou. A segunda coisa, qual é a minha dor? Eu diria a você que eu não teria mudado nada do que eu fiz na minha vida até hoje. Eu teria tido as mulheres que eu tive, o filho que eu tive, os empregos que eu tive, lido os livros que li, viajado para os lugares que viajei, teria feito exatamente as mesmas coisas, mas teria prestado mais atenção. E talvez essa seja a dor, se é que existe hoje. Eu não chamo de dor, mas chamo de um momento de reflexão, não é? Ou seja, você viajar para a Turquia e ficar dentro da Catedral de Santa Sofia, aquele monumento da humanidade, e o seu filho maravilhado com tudo aquilo, você no telefone falando com São Paulo, preocupado com o negócio, com o cliente, né? Você esquiar só com um sticker na mão, porque o outro está com o celular e não vendo a beleza das montanhas. Então, eu passei uma vida muito, eu diria, ocupado. Perfeito. Não é? E quando eu olho para trás, eu acho que eu poderia
ter percebido mais, prestado mais atenção nas coisas. A vida passou assim numa velocidade maior do que eu gostaria que ela tivesse passado. E aí vem a pergunta, e você agora está fazendo isso? Não. Isso a gente chama de síndrome do velório do amigo. Né? Ou seja, um momento que os 3 amigos se reúnem ao redor do caixão, falecido dentro, e um fala para o outro, que absurdo que nós estamos fazendo. Trabalhando feito um imbecil, olha, estou gordo, não estou fazendo exercício. Olha o que acontece. Vai acontecer conosco. Aí o outro fala assim, tem razão. Não vi minha filha crescer, né? Viajando o tempo inteiro, estresse danado, aguentando aquele chefe. Aí o terceiro fala outra coisa parecida com isso. Os 3 concluem que tem que mudar o jeito de fazer as coisas. 3 semanas depois estão os 3 viajando, trabalhando, feito um louco. Por quê? Porque você chegar à conclusão não necessariamente altera comportamento. Porque você faz o que você é. Sim. Por isso pessoas mudam apenas por traumas profundos. Eu tive um infarto, eu paro de fumar. Sim. Não é? Mas normalmente você conclui aquilo na hora, mas não necessariamente aquela conclusão é forte o suficiente para alterar o status quo. Por quê que é difícil? Porque no fundo o que eu faço hoje, alguma razão tem. Sim. E é uma razão de uma vida inteira. Sim. Mudar só normalmente quando você tem um choque traumático na sua vida, a perda de um filho, uma doença grave, aí você altera o comportamento, mas chegar à conclusão não altera o comportamento, mas ele te dá consciência que tudo bem. Já é um grande começo. Já é um grande começo, claro. Você ter a consciência que poderia ter feito diferente, vai fazer você repensar muita coisa. Não vai mudar completamente. Não é que agora eu vou viver meditando. Eu não consigo. Não está em mim. Vamos entender que a frase eu sou eu e as minhas circunstâncias, ela continua válida. Né? E tem um pensador que fala, não lembro se foi o Freud ou um discípulo dele, que fala sobre o consciente incompetente, né? Que é o que nem sabe e faz mesmo sem saber. Tem o consciente que é incompetente, ele sabe, mas continua fazendo. E tem os estágios que são mais evolutivos, que é quando você é consciente e competente, você já sabe e já não faz porque sabe que te faz mal. E aí o estado maior é quando você é inconsciente e competente, você já faz o certo sem saber. Exato. E olha, eu tenho a impressão que todos nós gravitamos dentro dessas 4, dependendo do fato, do momento. Sim. Claro. Nós somos muito complexos. Somos. Né? E essa é a nossa beleza. Essa é a beleza. Foi um prazer enorme. Obrigado. Foi uma delícia. Eu subiu a minha barra agora dos próximos convidados que vierem aqui, porque você abriu com uma grande chave de ouro. Muito obrigado. Obrigado você. Eu gostaria de presentear você com o meu livro. E ter você aqui nesse momento Cristiano, como se fosse um padrinho. E eu vou te dar o meu aqui. Esse saiu também. Né? Obrigado, tá, que maravilha. Vamos trocar livros. Eu já estava namorando esse livro. vou assinar o seu e vou querer uma assinatura sua também. Tá bom, obrigado. Muito obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Até mais.